Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Numa das últimas audiências do Papa Francisco que pude assistir em Roma em maio, pude ver algo muito curioso. Entre muitas pessoas que estavam vestidas a rigor para o cumprimentarem o Santo Padre no final da audiência, havia uma pessoa especial, um jovem vestido de Spider-Man, Homem-Aranha, como podem ver pela imagem anexa. Foi uma cena que me chamou a atenção, porque vê-se que os seguranças foram apanhados desprevenidos. O Papa sorriu, e umas pessoas que estavam ao meu lado começaram-me a dizer: talvez este super-herói esteja a pedir conselhos ao Papa sobre como salvar a humanidade. Hoje é segunda-feira, 26 de junho, e festejamos na Igreja São José Maria, o fundador do Opus Dei, que veio recordar que todos estamos chamados a ser santos, bons cristãos na nossa vida de todos os dias. Sim, é verdade. Jesus, tu dizes-nos que podemos ser santos no sítio onde estamos. E há um episódio da tua vida, Jesus, em que isto é particularmente eloquente e que gostava de meditar contigo. É o episódio da pesca milagrosa, narrado por São Lucas. Jesus, tu vês dois barcos na margem do lago de Genezaré. Os pescadores que tinham desembarcado lavavam as suas redes. Subindo a um dos barcos, o de Simão, pediste-lhes que se afastasse um pouco da terra e depois disseste-lhe: rema mar adentro e lança as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos toda a noite e não pescamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes. Esta história acaba bem, com uma pesca abundante, como devemos recordar. Jesus, que bonito é que tu nunca te conformas connosco. Tu sobes para o barco, chamas os pescadores e dás-lhes ânimo para fazer algo mais do que aquilo que já faziam. Às vezes penso também que tu, Jesus, sobes para o meu barco, para a minha vida, porque queres saber como é que se está aqui dentro do nosso barco, da nossa intimidade, da nossa alma. Chamas-nos para dar o melhor de nós mesmos. E é impressionante pensar que tu, Jesus, chamas os pescadores quando os pescadores lavam as suas redes, depois de terem trabalhado toda a noite, sem sucesso. Acho que não era o momento mais oportuno para o fazer, mas os apóstolos, não sei, podiam ter colocado uma placa a dizer fechado, não é? Do not disturb, como nos hotéis, não é? Não, Jesus, tu chamas os pescadores justamente neste momento em que eles fracassaram. Senhor, isto ajuda-me também a pensar naqueles momentos em que estou em baixo e tu não me abandonas, em que me apetece também colocar uma palavra a dizer volto já, fechado, do not disturb. Tu continuas sempre a acreditar em mim, mais do que eu próprio. Esta não é só a experiência dos santos, nem a experiência dos apóstolos. A sua chamada não se explica só porque eram bons ou porque naquele momento estavam a dar o melhor de si. Sabemos, Jesus, que o santo não é aquele que faz tudo bem, mas aquele que deixa a vontade de Deus agir na sua vida. Jesus, tu não entras no nosso barco porque triunfamos, porque às vezes passamos a noite cheios de fracassos e parece que nós pois estamos muito longe dessa eficácia. Como os apóstolos, eram pescadores e estavam muito longe de receberem o prémio de pescadores do ano da revista Forbes. Eles dizem, até, não é? Dizem-te a ti, Jesus, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas com a tua palavra lançarei as redes. E Pedro lança as redes, novamente, contra a sua experiência, porque o pescador sabe que se pesca de noite. Mas mesmo sabendo disto, ele confia mais em ti, Jesus, que na sua própria experiência. Que lição para nós. E o resultado é impressionante. Eles apanharam uma enorme quantidade de peixe, ao ponto de as redes quase se romperem, e tiveram de chamar os companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Vieram e encheram os dois barcos, até quase se afundarem. Se nós aprendemos a confiar em Deus,
acontecem coisas que nós não esperamos. Trabalhamos com um sentido cristão, às vezes o esforçar-se por ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, não significa que Deus nos recompense logo por aquilo que nós fazemos. Porque muitas vezes somos levados a pensar que quando atuamos mal, parece que dizemos a Deus, agora Senhor, castiga-me porque fiz mal. E o Senhor não atua assim. O Senhor pensa de maneira diferente. Pelo menos assim o diz o Papa na exortação Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai. Eu deixo aqui o link na app. O Papa tem umas palavras muito bonitas sobre isto. E diz, muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade é reservada para aqueles que têm a possibilidade de se distanciarem das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Claro que não há santidade sem oração, mas é verdade, Jesus. Corremos o risco de pensar, talvez depois de ler uma biografia de um santo ou de ler umas linhas sobre o seu perfil biográfico na Wikipédia, que os santos são pessoas que tiveram frequentes êxtases místicos e fenómenos sobrenaturais. E nós estamos muito longe disso. Não. Os santos, ao contrário, foram pessoas como tu e como eu. Eles não fugiram da vida, eles não fugiram do trabalho, das pressões, das reuniões. E foi precisamente graças a estes momentos que eles alcançaram a misericórdia do Senhor. Quando olhamos para esta cena do Evangelho, parece que a atividade de lavar as redes é uma perda de tempo, que não serve para nada. Lavar as redes é para nós cuidar desses meios que Jesus nos deixou. Os sacramentos, e especialmente a missa, a confissão, e as virtudes, especialmente a caridade. Lutar por sermos santos significa também ajudar-se mutuamente. No fundo, como os apóstolos, que de um barco chegou a ajuda para outro barco. Talvez no momento da pesca nos dessemos conta de que foi decisivo lavar as redes para que não se rompessem. Cuidaram das pequenas coisas, fizeram com que estas resistissem a mais esforço. Então foi aí que foi necessária a ajuda de outro barco. Esforçar-se pela santidade, Jesus, é também pensar e ajudar as necessidades dos outros, sem pensar que eu me desenrasco sozinho. Não, o outro barco também é meu. Toda esta pesca depende de mim. Quando Pedro percebe o que aconteceu, lançou-se aos pés de Jesus, aos teus pés, Jesus, e disse-te, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro tem medo. Tem medo porque isso pode transformar toda a sua vida. Tem medo porque se sente pessoalmente chamado a envolver-se, a tentar dar o melhor de si, mesmo aqui e agora, e sabe que a sua vida vai mudar. Tu, Senhor, quase lhes poderíamos dizer, pedes-me para ser o que sou, mas sendo uma melhor versão de mim mesmo. Às vezes, quando tiramos uma fotografia em família, com os amigos, dizemos, façam um sorriso, não é? Para sair na fotografia. E podemos pensar, aquele sorriso não é um sorriso falso, mas é algo que é nosso, mas que nós nos esforçamos por fazer. E por isso, às vezes, penso que Jesus também nos pede isto. Jesus pede-nos que nós possamos sorrir e, às vezes, nos esforcemos por isso e que seja algo muito nosso. E por isso, Jesus, tu compreendeste que Pedro e compreendes também o nosso medo e por isso essas palavras que tu dizes, não tenhas medo. E o Senhor nos dirá, a partir de agora começas de novo. Recordávamos que hoje é o dia em que a Igreja recorda São José Maria. Há umas palavras que a mim me tocaram de maneira especial quando outro dia lia um texto seu que recordava a celebração do seu 50º aniversário da sua ordenação sacerdotal. E ele dizia, eu queria fazer um balanço destes 50 anos e saiu-me uma gargalhada. Ri-me de mim mesmo e enchi-me de gratidão a Nosso Senhor, porque foi Ele quem fez tudo. Foi Ele quem fez tudo. A festa de São José Maria celebra-se em todo o mundo, mas também em Portugal e algumas cidades portuguesas, de maneira especial, com uma missa mais solene. Eu deixo aqui na app o link com informação onde é possível ir assistir a essas missas. E
Mas, no fundo, Senhor, esta é a santidade a que tu me chamas. Não a santidade do Spider-Man, nem do Iron Man, nem de nenhum super-herói da Marvel que se esconde dentro de um fato que lhe dá superpoderes. Não é a santidade daqueles que dizem que de agora em diante o meu trabalho, as minhas relações, os meus filhos serão como eu digo, não é? Mas é daqueles que percebem que ao fim e ao cabo és tu que fazes tudo, Senhor. E é bom lembrar que Pedro, Tiago, João cometeram depois tantos erros, mas que Jesus continua a chamá-los. E por isso a chamada santidade, aquela santidade que tu nos chamas, Jesus, é algo diário, é uma tarefa de todos os dias. Não é uma vez para todas, mas é algo que se renova todos os dias. Quando olhamos para Nossa Senhora, vemos que, com exceção dela, não há nenhum santo que na Terra não tenha tido nenhuma experiência do pecado. E o Senhor não se afasta dos seus filhos, também precisamente pelo pecado, mas precisamente atrai-nos a nós, quer-nos a nós, com uma grande misericórdia, quando estamos errados. E Ele sabe, Ele sobe cada dia ao nosso barco. Cabe-nos recebê-lo, confiar na sua promessa de uma vida cheia de frutos e uma vida plena. E vale a pena também responder todos os dias, como a Nossa Senhora: faça-se em mim segundo a tua palavra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.